Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aos nossos estudos, desta vez iniciando o terceiro bimestre. Para começarmos, vamos falar sobre alguns tipos de discursos que aparecem em um texto narrativo: o discurso direto e o discurso indireto. Posteriormente, nós iremos estudar um outro que se chama discurso indireto livre. Mas vamos iniciar primeiramente verificando quais são as características de um discurso direto, em que o narrador ali reproduz a fala dos personagens por meio de dois pontos e travessões. Então, é como se os personagens estivessem ali conversando entre eles, entre pergunta e resposta. E o discurso indireto, em que o narrador se coloca no lugar do personagem. Mas precisamos aí entender algumas particularidades, alguns detalhes, algumas características para que isso fique mais fácil. E vocês irão perceber que o conteúdo que nós estudamos lá atrás, no segundo bimestre, como os tempos verbais, os modos verbais, irá nos ajudar muito na compreensão aqui dos tipos de discursos. Então, vamos verificar aqui. Tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto, introdução das falas de personagens em uma narrativa. Geralmente nós lemos ali alguns livros em que nós verificamos: o homem falou, dois pontos, travessão, eu irei viajar na próxima semana. Então isso ele é característico do quê? De um discurso direto, porque o que ocorre é a escrita da fala das personagens, sem a participação do narrador e feito na primeira pessoa. Mas alguns perguntam: como que eu faço, professor, para não confundir o discurso direto com o discurso indireto? Existe aqui uma forma. Então, vamos verificar justamente para que possamos aí facilitar para vocês essa compreensão. Quando eu falo em discurso direto, esse ele vai me lembrar da palavra diálogo. Então, o discurso direto, eu preciso ter um diálogo entre dois personagens. Por exemplo, a mãe explicou, dois pontos, travessão, filho, vá até o mercado. E o menino respondeu, dois pontos, sim, eu irei daqui a pouco. Então percebam que eu tenho aí fala de personagens, existem marcas aí textuais, como a pontuação dos dois pontos do travessão, justamente para que ocorra, para que haja essa divisão. Isso é muito importante. E aqui eu coloquei um exemplo, mas vamos retomar novamente aqui a explicação do discurso direto. Então, me remete à palavra diálogo. É a escrita exata da fala de quem? Das personagens, sem a participação do narrador, feito na primeira pessoa. Vamos lembrar lá? Existe primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Por exemplo, eu, tu, ele. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, vejam aqui, feito na primeira pessoa. O homem afirmou, dois pontos. E aqui embaixo, travessão, para explicar o que o homem afirmou. Então, eu tenho a escrita exata, correta da fala das personagens, sem a participação do narrador, feito na primeira pessoa. O homem afirmou, preciso viajar urgentemente. Quem precisa viajar urgentemente? O homem. O que cabe aqui? O eu. Então, ele é feito na primeira pessoa. Então, o narrador, ele não está ali falando, por exemplo, o homem disse que estava viajando. Aqui, o narrador se coloca no lugar do personagem e ele cria o quê? Um diálogo, discurso direto, diálogo, feito na primeira pessoa. Agora vamos ver o discurso indireto. Se aqui eu tenho um diálogo,
não necessito da participação do narrador. Aqui nós vamos ter o quê? O contrário. Vamos verificar aqui a explicação. Discurso indireto. As personagens falam por meio de um narrador. O narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. E nós temos aqui a terceira pessoa. Então, o que é crucial? O que é importante nós entendermos? Que às vezes nós vamos ser levados a realizar uns exercícios que vão solicitar: passe esse trecho do discurso direto para o indireto ou vice-versa. Então temos aqui, o homem afirmou: eu preciso viajar. Como que eu passo isso aqui para a terceira pessoa? A terceira pessoa é qual? Eu, tu, ele ou ela. Então vamos ver como que vai ficar. O homem... Olhem só a questão do verbo. Afirmou, está no passado, um passado perfeito, um pretérito perfeito. Verificaram como que nós vimos anteriormente é importante para a continuação do que nós estamos estudando? O homem afirmou. Se ele afirmou, ele já tinha afirmado. O homem tinha afirmado que, olhem a conjunção aqui, o homem tinha afirmado que precisava viajar urgentemente. Vocês perceberam aqui que eu escrevi e os dois têm a mesma ideia? A única diferença é que aqui é um diálogo. O homem afirmou: eu preciso viajar urgentemente. Então tem um diálogo aqui. E aqui eu tenho o quê? O narrador utilizando suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens, só que na terceira pessoa. O homem tinha afirmado que precisava viajar urgentemente. Quem afirmou que precisava viajar urgentemente? Ele, o homem. Ele ou ela é a terceira pessoa. Então vou colocar aqui mais alguns exemplos para que nós possamos treinar e vou pedir para que vocês pausem essa parte, façam aí algumas anotações para que fique mais fácil o estudo de vocês e depois nós possamos fazer aí alguns outros exercícios. Então agora vou apagar e vamos verificar alguns outros exemplos. Então vamos relembrar: discurso direto, um diálogo na primeira pessoa. O de me relembra essa informação e o discurso indireto na terceira pessoa, em que o narrador ali transcreve a fala das personagens. Então, vamos aí verificar alguns outros exemplos. Olhem aqui. Eu comecei minha pesquisa ontem. Eu posso colocar assim, por exemplo: o menino disse. Olhem aqui a pontuação, os dois pontos e aqui o travessão, que é uma marca textual, uma pontuação que representa um diálogo. Então eu sei que aqui eu tenho um discurso direto, porque é um diálogo. Bom, agora eu quero transformar esse discurso direto em um discurso indireto. Como que eu vou fazer isso? Vamos verificar aí? Se o menino disse, então eu vou colocar: o menino disse que, eu comecei, que havia começado sua pesquisa no dia anterior. Por que aqui fica no dia anterior? Essas informações aqui de tempo, elas não seguem aqui. Eu não vou colocar: o menino disse que havia começado sua pesquisa no dia
O menino disse que havia começado sua pesquisa ontem. Não. O menino disse que havia começado sua pesquisa no dia anterior. Então, aqui eu tenho um discurso direto, que é um diálogo. Agora, quando eu faço aqui essa transcrição, como narrador explicando ali o personagem, então eu tenho um discurso indireto. O menino disse que havia começado sua pesquisa no dia anterior. Ou o menino disse que tinha começado sua pesquisa no dia anterior. Percebam que em nada muda o sentido. E eu tenho a mesma informação, só que esse discurso aí, ele foi apresentado de uma forma diferente. Um por meio de diálogo, do diálogo com 2 pontos, travessões, discurso direto. O que está na terceira pessoa, discurso indireto. Olhem só, o menino disse que havia começado sua pesquisa ontem. Quem disse que havia começado sua pesquisa ontem? Ele. Ele quem? O menino. Então aqui eu tenho o ele, que é um pronome, e tenho a informação da terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Vamos verificar agora um outro exemplo. Pausem também e copiem essa informação. Isso é muito bom também quando forem passados os exercícios, para que vocês possam praticar, fazendo aí essas inversões e verificando que nessa alteração do direto para o indireto ou vice-versa, eles mantêm com o mesmo sentido. Ela disse, ó, aqui é a fala da própria personagem. Ela disse, nós passearemos amanhã. Lembrem que o ontem ficou o dia anterior, como será que ficará o amanhã? Vamos verificar. Então, ó, amanhã, futuro, certo? Vamos mudar aqui. Se ela disse, ok? Ele disse, nós passearemos amanhã. Olha só, nós, aqui está, certo? Se é nós, então, eu vou eles. Eles disseram que passeariam. Eles disseram que passeariam no dia seguinte. Se fosse agora, seria neste momento. Então, é importante aí eu verificar essas marcas de tempo. Bom, nós iremos fazer então outros exemplos de discurso direto, discurso indireto. Depois iremos verificar como que se dá a construção do discurso indireto livre. Anotem essas informações e nos vemos então em um próximo vídeo. Cuidem-se e até a próxima.